Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Terça-feira, dia 27 de outubro, agora 18 horas, e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algum tempo. Você sabe o que nós vamos falar hoje? De a verdadeira desgraça, né? Quando a gente fala disso logo de cara, hoje nós vamos falar sobre a verdadeira desgraça. Parece que vem aí um daqueles programas policiais com sangue jorrando pela tela, melhor dizendo. Não. A verdadeira desgraça é o item 24 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E quem está ao nosso lado hoje para estudar a verdadeira desgraça é o nosso querido amigo e irmão. Boa noite, Leonardo Cursis. Boa noite, André. Boa noite, caros amigos que nos acompanham pela TV e pela Rádio Boa Nova. É uma satisfação que se renova toda vez que eu posso comparecer diante de vocês, procurando levar algum tipo de observação que possa fazer com que, em primeiro lugar, somos nós que ouvimos aquilo que nós falamos, e isso pode mudar alguma coisa em nós. Mas esperamos que aquilo que nós venhamos oferecer tenha também utilidade para aqueles que estão nos acompanhando. E lembrando que nós também estamos nessa cruzada de aprendimento aí, né? Ou melhor, de aprendizado. Aprendimento é bom. Estamos nessa cruzada de aprendizado, né? Quando nós estamos aqui passando junto com vocês um tema, nós estamos ali aprendendo também aquilo que as palavras do Evangelho estão nos trazendo, né? Então estamos, é um estudo coletivo. E para esse estudo dar certo, para que todos nós possamos entrar naquela frequência de amor, que é a frequência de Nosso Senhor, nós vamos convidando você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos e elevar os seus pensamentos em busca da paz e do amor presente em todo o universo. Uma paz que cabe a cada um de nós alcançar. Neste momento que a espiritualidade amiga se faz presente, irmãos queridos conectados conosco, na missão amorosa de nos trazer o ensinamento do Cristo, com todo o potencial de luz que emana das páginas evangélicas. Senhor Jesus, que possamos, conectados, inspirados por esses irmãos queridos, absorver todo o ensinamento dessa noite. E assim pedimos licença a este Mestre amoroso e a Deus nosso Pai para realizarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, você já sabe, esse programa é feito para você, então nada melhor do que fazê-lo com você, né? Como é que você pode participar desse programa? 11 24 57 50 11. 11 24 57 50 11. A nossa querida Margarete está lá de coração aberto para receber a sua participação e passar aqui para a gente, né? A outra alternativa que você tem de participar desse programa é através do WhatsApp 11 99643 3827. 11 99643 3827. Pode enviar mensagem de áudio ou de texto. Pode participar também através do facebook.com/TV Mundo Maior. Deixa lá o seu recado, a sua crítica, o seu elogio, a sua reclamação, por que não, né? Se bem que a gente gosta mesmo é de elogio, mas principalmente alguma participação é pertinente ao tema de estudo dessa noite. A verdadeira desgraça, item 24, capítulo 5. Então, vamos lá começar a leitura de hoje. Todos falam de desgraça. Todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam.
E que a verdadeira desgraça não é, de forma alguma, a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que queria se vestir de púrpura e que, com dificuldade, esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. O texto é belíssimo, né, Leonardo? À margem de tanto ensinamento que traz, ele é belíssimo, né? A Delphine foi uma escritora, então certamente ela tem a faculdade de escrever bem. E, de fato, é um texto muito bonito. E ela nos traz aí uma coisa para nós verificarmos, que aparentemente nós estamos considerando as coisas como um sinal trocado. Aquilo que nós achamos que é desgraça, ela diz que não é desgraça. E aquilo que nós achamos que não é desgraça, ela está dizendo que essa é a verdadeira desgraça. Agora, para poder fazer esta avaliação, só se faz pelos resultados. Não é pela coisa em si, daquilo que nós fazemos ou em que nós estejamos participando, é que define se nós estamos diante da verdadeira ou da falsa desgraça, mas sim pelos resultados. Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos que pode nos trazer uma condição favorável, nós fazemos, mas aí os resultados acabam não sendo adequados. Isso sempre parte de uma posição de fazer coisas que nos aparentam coisas agradáveis, e que essas coisas agradáveis, desejáveis, poderão nos levar a um resultado bom. E nós vamos ver que em muitas situações esse caminho é um caminho equivocado, que ainda que as coisas inicialmente possam ter essa aparência de coisa boa, de coisa agradável, porém os resultados posteriormente que nós podemos conferir não têm essa característica. E por outro lado, muitas vezes diante de dificuldades, inclusive podem ser dores, como é o caso da doença, nós podemos estar avaliando que isto não seja adequado, que isto é uma desgraça. Mas pelo aquilo que tudo que nós aprendemos dentro do Espiritismo, dentro dos ensinamentos de Jesus, muitas dessas dificuldades vai nos levar a um bom resultado. Então, aquilo que pudéssemos estar classificando de uma forma equivocada como desgraça, pode nos abrir um resultado em que nós vamos verificar que aquilo foi um benefício e não uma desgraça. É o conceito de desgraça que precisa ser compreendido, né? Eu gosto muito aqui no texto quando ele fala que não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem, né? Então, aqui nesse pedacinho de texto, ele já nos coloca na condição de quem não tem graça, né? Portanto, se não temos graça, e a gente indo lá ao significado da palavra graça, é beleza, benevolência, favor, reconhecimento, agradecimento, né? Eu diria que no caso em questão tem mais a ver mesmo com benevolência, talvez, né? Ou seja, nós não temos essa benevolência, portanto, nós não temos um olhar de benevolência frente aos acontecimentos da vida, né? Então, é sempre um olhar, quase sempre, melhor dizendo, né? Um olhar com um viés um tanto quanto pessimista, né? E isso, inclusive, a psicologia nos explica, né? É curiosíssimo que você tem um acontecimento corriqueiro na sua vida que se dá 500 vezes, 1000 vezes, mas tudo concorre bem, e aí, de repente, em uma única vez, dá um grande problema, né? Nesse mesmo tipo de acontecimento, você vai ficar pautado ali pelo acontecimento negativo, né? Quase sempre você vai sentir que há um certo perigo com aquilo, né? A gente faz essa visão dos fatos. Falta essa visão realista dos fatos, falta essa visão que extrapola a questão da matéria, né, Leonardo? Você só consegue ter essa visão um pouco mais adiante se você leva em consideração o paradigma espiritual, né? Senão não tem como ter essa visão, né?
É. Agora, de qualquer forma, acho que no texto mais adiante aí, ela faz uma menção de que nós vamos verificar o resultado quando voltarmos ao plano espiritual. Entretanto, eu acredito que essa verificação já pode acontecer ao longo da nossa existência como encarnados aqui. Porque não se trata, portanto, de nós estarmos encarnados e diante apenas de coisas que sejam desagradáveis, que nos produzam dores e que somente nós vamos verificar as vantagens disso quando voltarmos ao plano espiritual. Entretanto, se nós fizermos uma observação, nós vamos notar que mesmo aqui no plano encarnado é possível nós termos momentos de satisfação na nossa vida. Há até um psicólogo americano, que é o Seligman, em que ele fundou a psicologia positiva e a proposta original dele era estudar sobre a felicidade. Aí ele descobriu que a felicidade era um negócio muito complicado e ele acabou desviando os seus estudos, mudando seu estudo para aquilo que ele chama de bem-estar. A diferença entre a questão da felicidade e do bem-estar é que o bem-estar são coisas que nós podemos fazer, está sob nosso controle. Enquanto que quando nós falamos de felicidade fica meio difuso, não sabemos exatamente o que fazer isso. Ainda que dentro daquilo que nós aprendemos no cristianismo, no espiritismo, que a felicidade nós alcançamos fazendo o bem. Mas no caso específico do bem-estar, ele fala a respeito de emoções positivas, de engajamento, de significado, de relacionamentos positivos e de realizações. Essas 5 coisas nós podemos identificar possibilidade de nós fazermos. Então, nós podemos trabalhar em favor do nosso bem-estar, que isso ainda não é a questão da felicidade. Enquanto o bem-estar são situações momentâneas e passageiras, quando nós falamos da felicidade, a conquista efetiva da felicidade, quando vier a acontecer, será algo permanente, não é algo que vai e volta. Então, se tem situações em que nós estamos bem e daqui a pouco nós estamos bem, certamente não estamos falando de felicidade, eu acredito que nós podíamos unir a nossa apreciação naquilo que o Seligman fala. Nós estamos falando de bem-estar, de satisfação por aquilo que nós estamos fazendo. Mas isso já é altamente positivo, em que nós podemos desenvolver o bem-estar já na nossa encarnação aqui. É claro, quando voltarmos ao plano espiritual, haverá um refinamento da avaliação dos resultados daquilo que nós andamos fazendo. Quando ele aqui coloca os homens nessa condição de desgraçados, né, no meu entendimento, é no sentido de não ter o olhar que por trás de todos os acontecimentos há uma justiça, né? Porque a partir do momento que você tem esse olhar, isso é muito facilmente compreendido nas nossas vidas. Algumas vezes de forma mais longeva, ou seja, demora bastante para a gente perceber o benefício que traz, né? Mas, geralmente, pelo menos no meu caso, pelo que eu me recordo, as patadas da vida, né? E pelo amor de Deus, Papai do Céu, não estou pedindo outra, não, né? Não tenho pressa, né? Mas as patadas da vida, elas sempre vieram trazendo algo muito positivo, mas muito positivo, quase sempre, né? Talvez, tendo essa visão, nós passamos a ter graça, né? Porque você começa a enxergar este universo causal, este mundo em que nós estamos todos inseridos, como um mundo em que fatalmente tudo concorre para o bem. Parafraseando Paulo de Tarso aqui, né? Tudo concorre para o bem. É essa visão que a gente deve ter. É evidente, né, Leonardo, que na hora que a patada vem, a gente sente, né? Mas é como o boxeador no ringue, tá lá com a guarda armada, de repente entra a patada ali no fígado, o camarada sente, mas ele vai para as cordas, tenta se recuperar, esquiva dos próximos golpes, repõe o movimento respiratório e vai adiante, né? Talvez a analogia não seja melhor para um programa espírita, mas de qualquer forma faz muito sentido, né? Eu acho que uma coisa que muda de maneira significativa é que quando nós aprendemos aquilo que a doutrina espírita ensina e o Evangelho de Jesus,
que diante das dificuldades nós podemos procurar superá-la com equilíbrio. Nós não nos desesperamos, nós não atribuímos isso a que Deus esteja insatisfeito conosco, esteja punido. Então, nós conseguimos lidar de uma forma mais conveniente diante das dificuldades. Isso já tivemos algumas vezes a oportunidade de falar aqui, que diante da dificuldade nós podemos ter duas atitudes básicas. Nós nos revoltamos ou nós aceitamos. E aceitar aqui não é sinônimo de não fazer nada. Não, é o contrário. É uma condição de nós reunirmos o melhor de nós para superar a dificuldade. Então, e depois nós acabamos aprendendo que todas as experiências que surgem à nossa vida só têm um propósito, é de nos ensinar, não é de nos punir. E muitas vezes, como a lição não foi bem sucedida, então nós voltamos a repetir o mesmo exercício, mas não como forma de punição, mas é como forma de podermos aprender. Porque punição seria o seguinte: não conseguimos resolver lá a nossa equação de segundo grau e alguém diz, muito bem, você está expulso da matemática, você não pode estudar mais. Isso, de fato, seria um castigo. Mas não. Diante da vida, as equações que são apresentadas, a possibilidade de nós superarmos nas primeiras tentativas ou não. Pode ser que nós tenhamos que fazer muitas e muitas tentativas. Então, a posição do cristão, a posição daquele que está dentro do espiritismo, ele enfrenta essas dificuldades numa posição mais favorável. E significa que vai conseguir vencer isso em um dado momento, talvez muito mais rápido. Enquanto aquele que se revolta, se desequilibra e, longe de superar a dificuldade, o que acontece? A dificuldade, segundo o seu entendimento, segundo a sua análise, ganha maior dimensão ainda. E, com isso, evidente, fortalece ainda mais o seu sofrimento. Né? E essa desgraça, essa contrariedade, né, é muito interessante, porque é muito relativo mesmo, e nós, graças à quantidade de provas dessa relatividade do que é desgraça ou não. Imaginemos o seguinte, vamos fazer aqui um cenário absolutamente hipotético, né? Imaginemos, nos coloquemos no lugar de um daqueles discípulos do Cristo quando souberam que o mestre estava condenado à crucificação naqueles instantes piores, naqueles instantes que o envolviam, né? Sem dúvida nenhuma, um sentimento de, meu Deus do céu, acabou a graça do mundo, caímos na mais completa desgraça, né? Agora, pega esse mesmo espírito e faz viajar alguns milênios, né? E como é que ele enxerga esse momento, né? Muito provavelmente a visão desse momento nossa, ali estava se fechando o primeiro capítulo dessa belíssima história que é o cristianismo na Terra, né? Então, tudo realmente é uma questão de visão. Nós precisamos colocar graça na nossa visão. Mais uma vez falando, é absolutamente natural quando os reveses, as contrariedades vêm e nos alcançam, e que nós sintamos a patada, né? Mas não vamos ficar nessa condição, né? Vamos sair das cordas, vamos buscar recuperar o andar das coisas. Vamos aqui lendo algumas mensagens queridas de queridos irmãos e irmãs nossos que nos mandaram mensagem essa noite. Antes de mais nada, eu preciso abrir a página, senão eu não consigo ver as mensagens. Enquanto a gente vai abrindo a página, vamos convidar você para nós continuarmos lendo mais um trechinho do estudo dessa noite. Vamos lá. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Isso é uma constatação muito óbvia, né, para quem tem essa visão de justiça divina, de onisciência e onipresença, né, Leonardo?
Nós poderíamos, em face disso que você apresentou agora, de que, a rigor, aquilo que acontece, aquilo que as oportunidades, as situações que surgem na nossa vida, só tem uma finalidade, é de nos exercitar, nos capacitarmos para a vida, para que façamos isso de uma forma cada vez mais conveniente. E uma das coisas que é colocado diante de nós como oportunidade é a capacidade de nós fazermos escolhas. E pode ser justamente nesse exercício é que nós acabemos fazendo escolhas, levados talvez pelo interesse em que com isso nós estaríamos diante de coisas que seriam inicialmente prazerosas, que inicialmente pudessem nos trazer satisfação, mas que posteriormente nós vamos verificar que não foi uma boa escolha, porque o resultado que acabou advindo dessa escolha não foi adequado. Mas mesmo assim, nós estamos aprendendo a fazer escolhas. E na medida que nós progredimos, nós vamos chegar à conclusão que muitas das escolhas que nós devemos fazer são aquelas que nós estamos diante de desafios, que podem não ser, num primeiro momento, alguma coisa agradável, alguma coisa prazerosa, mas que depois de colocado em prática, vencido as dificuldades iniciais, nós começamos já a divisar o resultado, que são resultados compensadores. Então, eu acredito que, basicamente, para nós superarmos essa visão da desgraça, nós termos entendimento que nós, de qualquer forma, mesmo quando as coisas que nos vêm nos trazem sofrimento, trazem dor, não vamos entender isso como desgraça no sentido de que há uma proposta de fazer com que nós soframos. Não. Isso é decorrência daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós acabamos estabelecendo como adequado naquele momento, e depois chegamos à conclusão que não foi adequado. Então, e quando vem o resultado inadequado, seria correto nós classificarmos aquilo como desgraça? Eu diria que não. Nós devemos classificar isso como uma experiência que não foi bem sucedida e que as portas não estão fechadas e nós podemos revisar a escolha equivocada que nós fizemos e a partir daí fazer uma escolha que possa eliminar aqueles resultados negativos que a escolha equivocada produziu. Esse é o segredo, né? Revisar a escolha equivocada, né? Que acabou nos trazendo um resultado de contrariedade. O grande drama é justamente quando, reiteradas vezes, nós teimamos em agir da mesma maneira e esperamos resultados diferentes, né? Quase sempre a lógica nos traz que a coisa não se processa dessa forma, né? Se nós agimos de uma determinada forma sempre diante de um fato, é muito provável que as reações desse fato, os efeitos desta causa, sejam efeitos condizentes com essa atitude que já se mostrou ineficaz, né, Leonardo? Tem até um ditado popular que diz o seguinte: errar é humano. Agora, persistir no erro é burrice, né? É aquilo que estamos falando, que muitas vezes fazer uma coisa não dá resultado e nós continuamos fazendo a mesma coisa. Ora, quando nós percebemos que fazendo a mesma coisa, nós sempre estamos diante de um resultado inadequado, precisamos mudar aquilo que nós estamos fazendo. E agora, às vezes até demora, pode ser que na segunda tentativa nós continuamos achando, não, deve ser alguma coisa que não entendi bem e insistimos naquilo. Agora, existem algumas coisas que acabam nos levando a condicionamentos. Eu posso citar aqui um hábito que nós temos e que usamos com muita frequência, que é o hábito da reclamação. E se nós observarmos com atenção, a reclamação não resolve nada. A reclamação simplesmente nos traz uma condição de insatisfação. Mas, nesse caso, aparentemente, nós continuamos repetindo. E a justificativa que quase sempre se apresenta a isso é que nós achamos que, quando nós reclamamos, nós estamos querendo chamar a atenção daquele que está fazendo coisa que está nos aborrecendo. Quando, na verdade, o aborrecimento é uma construção do próprio ser e não daquele que está fazendo. Enfim, não são as coisas que são feitas que nos aborrecem, mas sim a maneira como nós recebemos essas coisas que são feitas é que podem nos aborrecer. Então, eu acredito que no tocante à reclamação é alguma coisa que nós precisaríamos parar de fazer. E trocar pelo quê? Trocar para colocarmos a nossa cabeça para desenvolver
proposta de solucionar aquelas coisas que, eventualmente, nós estamos olhando que não está trazendo um bom resultado. Mas sempre partindo do pressuposto que aquilo que vai dentro de nós, a insatisfação que vai dentro de nós é uma construção nossa. Ninguém entra aí para fazer essa confusão para que nós nos sintamos mal. Até porque, né, Leonardo, reclamação. Tira o reclama, fica o quê? Ação, né? Então, para de reclamar, vai para a ação, né? Que você, sem dúvida nenhuma, aumenta as chances de alcançar êxito nas empreitadas. Ah, mas tem coisas que são irreversíveis, né? Aí, nesse caso, cabe o tal aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, tenta entender como é que você pode diminuir os eventuais impactos que aquele acontecimento vai trazer para a sua vida, isso dentro do possível, isso dentro de uma condição humana de cientes de que nós temos limitações, de que estamos aqui em aprendizado, de que estamos em um planeta que chama de provas e expiações, porque nós vivemos aqui provas e expiações que nos trazem o único objetivo do crescimento. Vamos agradecendo aqui nossa querida Helena Patrocínia. Helena Patrocínia, boa noite, amigos. Obrigado por lições tão importantes para o nosso aprendizado. É a Fundação Espírita André Luiz que nós agradecemos, e claro, ao nosso Mestre Jesus, né? Ele que nos deixou esse evangelho tão rico e tão claro nos seus ensinamentos. Obrigado, Helena. Maria do Socorro Valente também deixa aqui seu carinho. Ale Risso, quem mais está conosco? Inês Timóteo, Newton Taveira, Gene Silva, Newton Taveira, já falei, Andréa Cristine, Leila Araújo, de Rio Grande da Serra, aqui em São Paulo, Aide Sobrinho, Cláudia de Oliveira, lá de Joinville, em Santa Catarina. Um grande abraço aos nossos irmãos do estado de Santa Catarina, sempre presentes aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Aparecida, deixa aqui um desenho bem bonitinho de um passarinho, mandando um beijinho, sai um coraçãozinho. Muito fofo, muito obrigado. Muito obrigado, querida Aparecida. Sandra Camargo, de Capivari, São Paulo. Juliana Marim, e de Santa Maria Madalena, que fica no Rio de Janeiro, já nos ensinou isso, nosso querido Túlio Oliveira. Vamos ler agora mais um trechinho do estudo dessa noite. Estamos estudando o item 24 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Dizei-me, se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça, né? Eu não sei o livro que você tem aí, Leonardo, a tradução que você tem que eu tenho nessa edição, tem uma nota que eu nem sei se é uma nota do editor, mas deve ser, porque foi extraído do novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Eu acho que na época do Kardec não tinha, né, o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, né? Mas ele faz aqui uma anotação. Miasma, explica o que é miasma, né? Emanação fétida do solo, supostamente nociva, tida como causa de várias doenças endêmicas, como, por exemplo, em certos locais, a malária. Eu não conhecia, apesar de ter estudado esse texto muitas vezes, eu não tinha me dado ao trabalho de ver ali a nota do editor, né? E quando o Espírito fala que estes acontecimentos da natureza dissipam os miasmas insalubres, né? Ele está indo além dessa matéria que é descrita pelo dicionário aqui como sendo miasma, né? Esses fenômenos da natureza são fantásticos. Inclusive, uma coisa que nós deveríamos parar de fazer é de classificar tempo bom, tempo ruim. Não existe tempo bom, tempo ruim. Existe tempo, pura e simplesmente. Agora, ele pode ser bom ou ruim da forma como nós interpretamos aquilo que está acontecendo. Aí fala de tempestade. Uma das coisas que nós sabemos também, que as tempestades elétricas, os raios, eles são purificadores. Eles atuam sobre a atmosfera. E se nós tivermos uma sensibilidade apurada, nós percebemos que depois de uma tempestade elétrica, depois que passa uma tempestade,
o ar parece que ficou mais leve, fica mais gostoso de respirar. Agora, quando nós recebemos isso com medo, talvez não percebamos isso. Eu tinha uma experiência na minha infância que era bastante gratificante, que eu morava na zona rural e perto da minha casa, aos 50 metros ou mais, havia um moinho de vento que era usado para tirar água do poço. E esse moinho de vento era metálico. Então, era muito frequente os raios caírem ali e eu ficava na janela esperando para ver o raio cair, né? Então, a partir desta experiência infantil, certamente eu consigo ver, por exemplo, nos raios, a beleza que ele traça quando ele risca o céu. Agora, isso não quer dizer que nós não devamos tomar as cautelas necessárias quando há uma tempestade magnética. Na praia, por exemplo, saia da praia, porque ali você vai ser o ponto mais alto, e ele normalmente costuma descer nos pontos que sejam mais altos. E nunca ficar embaixo de uma árvore também, porque a árvore pode ser aquele ponto de referência onde o raio vai cair. Agora, então, se nós percebemos, será que os fenômenos da natureza estão aí para nos atrapalhar? Ou estão aí para criar uma condição favorável? Agora, muitas das coisas que acontecem, especialmente nos núcleos urbanos, de enchentes, uma coisa toda, em grande parte isso vem da falta de inteligência. É o caso, por exemplo, das várzeas. Isso na zona rural, a gente percebe perfeitamente. As várzeas são locais aonde as enchentes se acomodam, quer dizer, o leito do rio já não é mais suficiente e a água vai para isso. Nós aqui nós construímos as coisas em cima das várzeas. O que é que nós queremos esperar como resultado? Então, a urbanização não seguiu um critério para respeitar o fenômeno da natureza como ele deve ser respeitado. Agora, quando nós entramos em harmonia com a natureza, nós só colhemos benefício. Sim, sem dúvida alguma, né? Existe uma série de obras que tratam sobre a importância desses fenômenos da natureza para o equilíbrio da psicosfera, vai por assim dizer, do planeta, né? Eu achei muito legal o Leonardo ter pontuado bem. A gente não pode atribuir uma enchente necessariamente a uma ação de sanitizar a psicosfera, né? Isso é um mau planejamento, né? Sem dúvida alguma. Mas aqueles acontecimentos da natureza, eles têm uma razão de ser, né? Aliás, não por acaso as explosões de larvas, né, que são espetáculos absolutamente extraordinários se vistos à distância e aterrorizantes se vistos ali, estando próximo deles, é a fonte de uma quantidade enorme de vida que hoje nós conhecemos, né? Tamanha a riqueza daquele material que sai das entranhas da Terra, né? Agora, é preciso fazer bem essa diferenciação daquilo que é erro de projeto, daquilo que é falha humana e daquilo que tem uma função. Deus não colocou ali, falou, vou colocar o maremoto aqui porque eu acho que é bacana. Não, absolutamente, tudo tem uma razão de ser, né? E eu acho interessante nesse texto também, Leonardo, quando ele fala de que é preciso ter um olhar para além desta vida, né? E aí, quando você leva em consideração na primeira vista aqui, olhar além desta vida, é lá depois da morte, né? Só vou me dar bem, isso que está fazendo eu sofrer agora, essa contrariedade que me visita nesse instante, eu só vou entender ela lá na frente no plano espiritual. Mas este olhar além desta vida também pode ser compreendido como um olhar além da matéria, né? Um olhar que compreende que no universo há leis que regem para que os acontecimentos, sejam eles quais sejam, eles sempre têm um fim educativo, um fim iluminativo adiante, e é nisso que nós devemos focar, até para ganhar asas, né? Para ter voos mais fortes, a gente precisa passar pelas tempestades, não tem jeito. Vamos agradecendo aqui daqui de São Paulo, no bairro da Moca, nossa querida Maísa, que disse, juntos no aprendizado com André e Leonardo, show de bola, até rimou, hein, Maísa? Ficou bacana para chuchu. A Lucélia de Itanhaém também deixa sua mensagem, uma boa noite e um forte abraço aí, irmão.
Eu, Geraldo e Lucélia, não, o Geraldo, né, que é de Itanhaém, né, lá, litoral sul de São Paulo, melhor aqui, litoral sul de São Paulo. O Antônio Carlos, de Uberlândia. Boa noite, André e Leonardo. Esse tema de hoje é muito instigante. E o bate-bola de vocês está sendo muito esclarecedor. Nota 10 novamente. Posso saber qual a versão do Evangelho que você, André, está lendo? Obrigado. Olha, vamos ver aqui, se eu achar, eu falo, tá, meu querido Antônio Carlos? Enquanto, uma hora que eu passar aqui a mensagem, a palavra ao nosso querido Leonardo, eu dou uma procurada aqui e te falo. Senhor Leonardo, eu geralmente vivo quase sempre num bem-estar maravilhoso. Eu atribuo a minha idade já avançada, né? Isso quem nos traz, pois no outono da vida sou muito mais feliz que na juventude. Né? Citou seu nome aqui, Leonardo, é a nossa querida Neta Modesto, de Araripina, em Pernambuco, dizendo que hoje está muito mais feliz com a idade avançada que se encontra. Que bom, né, Leonardo? Ela está somando no nosso time, né? Quer dizer, muito mais no meu time do que no seu, André. Puxa vida. Mas que certamente, susto, Leonardo. Mas certamente, quando nós vamos tendo um aprendizado adequado que nos ajuda na vida, nós percebemos que a idade avançada é um momento extremamente oportuno na nossa vida, em que podemos superar coisas que talvez no florescer da nossa vida não tivéssemos a paciência e nem o conhecimento necessário para superar aquilo. Agora, quando você diz aí olhar além dessa vida, nós podemos entender também o seguinte: nós aqui no plano físico ficarmos estudando e levando em consideração o que é que vai suceder quando nós voltarmos para o plano espiritual. Então, quer dizer, o estudo da doutrina espírita tem muito disso, nos antecipa aquilo que nos espera, as possibilidades que nós vamos encontrar no plano espiritual. Porque nas encarnações que nós chegamos aqui, nós temos o esquecimento das coisas que aconteceram anteriormente, inclusive a nossa vivência, que foram muitas lá no plano espiritual. Porém, é possível nós antevermos. E sempre que nós fazemos esse estudo, nós percebemos que é vencedor aquele que consegue desenvolver nas suas experiências encarnatórias uma habilidade fantástica de se relacionar bem com as pessoas, de conviver em harmonia com as pessoas. Em última análise, esta é a grande lição que nós viemos aqui para colocar em curso, para nós aprendermos. Eu posso até dizer que a convivência é a arte da vida. Se nós não soubermos fazer esta arte de uma forma conveniente, quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós vamos verificar as oportunidades que nós percebemos de ter mais amigos, de termos à nossa volta as pessoas que nos confortam, especialmente, inclusive, nas situações difíceis. Então, visualizar além dessa vida pode ser isso também. É a antevisão daquilo que nós vamos encontrar quando regressarmos ao plano espiritual. Olha, o texto de Delphine de Girardin, né? Acho que é assim que se fala, né? O Delphine de Girardin é tão bonito que nós vamos terminar o estudo da noite aqui, antes das nossas vibrações, lendo um trechinho maior, onde ela vem falar daquilo que realmente é a desgraça, vale a pena. Tudo que ele chama de desgraça, ou seja, o homem com a visão curta, né? Segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai, vós que chorais, temei, vós que gargalhais, porque vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provas credoras, mais impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria, espreitam vosso repouso enganador, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença
e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, vos comportareis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem glória nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com a glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Vai escrever bem assim lá longe, hein, Leonardo? Um dia nós chega lá, né? Então, ela faz poesia em prosa, né? É isso mesmo. Realmente é um texto muito bonito, vale a pena ler, e mais do que ler, se deter em cada parágrafo daquilo que ela escreve e meditar sobre isso. E a Delfine, de fato, tem a relação dos livros dela, que na Wikipedia aparece lá. Em português não tem, só tem em francês, mas os livros dela devem ser fantásticos também. Tem uma relação aqui, pelo menos 5 obras aqui. 5 obras, todas em francês. Eu não vou me aventurar a ler aqui, porque primeiro porque eu não vou saber o que eu estou lendo, segundo que provavelmente vou errar na pronúncia, né? Meus irmãos, minhas irmãs, já chegamos aqui ao final do nosso programa. Quer dizer, ao final não, vamos para as nossas vibrações. Então é aquele momento que nós convidamos você novamente, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos. E que possamos todos buscar aquela sintonia de paz, nos colocando na condição de pedintes do amor do Cristo, de pedinte da compreensão do seu Evangelho, de pedinte do medicamento que um irmão espiritual nos traz nesse momento. Mas, Senhor, também desejamos sermos os construtores de algo que possa ser o pedido de alguém. Que as nossas vibrações de amor e paz possa atender a um irmão, a uma irmã, que nesse momento está passando por um momento difícil e que pede ali o amparo espiritual, pede uma resposta para suas dúvidas, um caminho no meio da tempestade. Que este irmão, que esta irmã possa perceber o olhar amoroso do Mestre que acompanha cada um de nossos passos. Cuida para que sejamos todos capazes de carregar as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios aprendizados, as nossas próprias cruzes. Mestre tão amoroso, pois sabe que no momento que os nossos joelhos não aguentar, haverá de nos mandar um sirineu, que haverá de nos auxiliar a aguentarmos o peso, pois o peso traz a medida exata da nossa evolução, da nossa pacificação. Extremamente gratos por esse pão evangélico, vamos pedindo a nosso Mestre Senhor que possa olhar pelo nosso ambiente de trabalho,
possa olhar pelo nosso ambiente residencial e que possamos, imbuídos do desejo sincero de aprendizado e de evolução, auxiliarmos sempre na construção de ambientes fraternos, onde quer que estejamos, onde quer que nos encontramos. Mestre querido, nós também te pedimos, como fazemos todas as noites, aos nossos irmãos e irmãs que atuam na área da saúde, que as suas necessidades psicobiofísicas possam ser atendidas e principalmente encorajados para seguir adiante, atendendo seus irmãos de caminhada nesse momento de tanto aprendizado, neste educandário chamado Terra. E assim, gratos pelo pão evangélico, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Boa noite, meu amigo Leonardo. Muita paz para você. Boa noite, André. Boa noite aos amigos que estiveram conosco pela TV e pela Rádio Boa Nova. Que tenham uma excelente semana. Muitas realizações, com muita paz, com muita perseverança, vencendo as dificuldades como lições da vida. É isso aí. Avante e em frente. Beijo no coração. A gente volta amanhã com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Você acompanhou Plantão do Evangelho